Olá, alunos! Eu sou a professora Valéria, de Língua Portuguesa, tá? E este é o 7º caderno de atividades de vocês, ok? E agora nós teremos aqui, né, mais uma aula explicativa para que vocês possam desenvolver as atividades presentes nesse caderno. Então, vejam só, alunos do 7º ano, como estão as atividades aqui nesse caderno? Língua portuguesa. Então, a temática, né, dos textos que serão trabalhados nesse caderno aqui é a literatura de cordel. Você sabe o que é literatura de cordel? Quem já ouviu falar sobre a literatura de cordel? Será que aqui no nosso estado, na nossa região, é comum esse tipo de literatura? Né? Se você não sabe, é muito importante que você faça a leitura desse texto. Então, nós vamos ler juntos aqui. Então, veja só o que fala na apostila que você tem em mãos. O cordel é uma poesia ligada à cultura popular, que costuma apresentar uma narrativa em versos rimados que contribui para a memorização do texto. Então, vejam só, versos rimados que contribuem para a memorização do texto. É mais fácil você gravar, né, a letra de uma música do que um texto qualquer. Por quê? Justamente porque na letra, quando você canta, né, quando você tem uma música, você tem versos rimados. Então, isso facilita a memorização. Então, isso também está presente na literatura do cordel, justamente para facilitar a memorização. O cordel é produzido para ser recitado e impresso em folhetos. Sua escrita preserva aspectos da linguagem oral. Por exemplo, certas palavras são grafadas conforme a pronúncia. Tá? Então, tem a linguagem coloquial, né? A linguagem popular aqui. Até porque está ligada à cultura popular. Nos cordéis, há expressões próprias da cultura da região Nordeste, onde se concentra sua produção, com predomínio das histórias do sertão, com referências literárias e da crítica aos fatos cotidianos. Veja bem, existem livretos são exatamente esses livrinhos, são chamados de livretos porque são livros pequenos, tá? E eles são vendidos nas feiras lá no Nordeste. E é chamado de literatura de cordel justamente porque eles são expostos dessa maneira, em cordas, nos varais, tá? Dessa forma, igual está aqui nessa foto, aparece nessa foto. Então, existem livretos, cordéis, né, que falam desde lendas, né, histórias contadas pelo povo, até de histórias de fatos do cotidiano. Eu já apresentei uma vez para os meus alunos, há um tempo atrás, um cordel que falava das Torres Gêmeas, que foi um fato que aconteceu há anos atrás, né, nos Estados Unidos. Então, tem cordéis que falam de política, cordéis que falam de elementos da natureza, cordéis, nossa, de tudo quanto é tipo de qualquer coisa você pode escrever um cordel, né? Qualquer assunto você pode transformar num cordel, ok? Então, olha o que está escrito aqui. Em muitos folhetos de cordéis há ilustrações produzidas por meio de xilografuras. O que é isso? O que é uma xilografura? É uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Então, eles esculpem, né, ou esculpiam a imagem na madeira, passava tinta naquela imagem e carimbava no papel. É claro que com o passar do tempo, né, com a demanda, né, com a questão
da rapidez com que tinha que fazer, a quantidade aumentou, a busca, né, pelos livretos, então não dava para fazer manualmente um por um. Então criou-se as máquinas que fazem isso já de uma maneira mais, como é que eu posso explicar? De uma forma mais em grande quantidade, digamos assim, tá? Mas antigamente, né, era feito de uma maneira mais artesanal, era feito dessa forma, tá? Esculpia na madeira, pintava aquela gravura, né, que foi esculpida ali, aquela imagem, e pintava com tinta, nem como se fosse um carimbo, e carimbava no papel. A imagem ao lado é uma xilografura do pernambucano MS. MS significa Marcelo Alves Soares, no caso Marcelo Soares, tá? Que tem cujo tema Os Violeiros, ok? Aí, na sequência, vem as questões, né? Então, agora que você já sabe o que é cordel e xilogravura, responda as questões a seguir. Então, são 6 alternativas, só tem uma resposta certa. Presta bem atenção sobre o que nós estamos falando, né? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura. De que tipo de cultura? Do estado do Texas, né? Minas Gerais, países mais pobres. Então, tá bem fácil essa resposta aqui. É só vocês prestarem bastante atenção. Observe a imagem a seguir, com base nela responda a questão 2. Então, observa bem qual que é o tema, o que nós estamos estudando, e vocês vão observar essa imagem, ok? O grafite do autor paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasileiro. Perdão, deixa eu voltar aqui. Revela elementos da cultura brasileira reconhecidos na influência da expressão abstrata, na representação das lendas nacionais, na inspiração da composição musical, nos traços marcados pela xilografura nordestina, nos usos característicos do grafismo do skate. Então, nós estamos falando exatamente do que, né? Leia o cordel a seguir de Patativa de Assaré, que é um outro escritor nordestino. E vocês vão responder a questão 3 a 6. Então, vão ler o texto. Na seca inclemente no Nordeste, no nosso Nordeste, o sol é mais quente e o céu mais azul. E o povo, se achando sem chão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Porém, quando chove, tudo é riso e festa. O campo e a floresta prometem fartura. Escutam-se as notas alegres e graves dos cantos das aves louvando a natureza. Louvando a natura. Alegre esvoaça e gargalha o jacu. Apita a nambu e geme a juriti. E a brisa farfalha por entre os verdores, beijando os primores do meu cariri. De noites notamos as garças eternas, nas lindas lanternas de 1000 vagalumes. Na copa da mata os ramos embalam, e as flores exalam suaves perfumes. Se o dia desponta, vem nova alegria, a gente aprecia o mais lindo compasso. Além do banido das lindas ovelhas, enxames de abelhas zumbindo no espaço. Se o forte caboclo da sua palhoça, no rumo da roça, da marcha apressada, vai cheio de vida, sorrindo e contente, lançar a semente na terra molhada. Das mãos deste bravo caboclo roceiro, fiel prazenteiro, modesto e feliz, é que o ouro branco sai para o progresso, fazer o progresso do nosso país. Patativa de Assaré. Em certas regiões do planeta, observam-se 4 estações bem definidas ao longo do ano. Com base na leitura do cordel, quantas e quais são as estações que caracterizam a região Nordeste?
Então, será que lá é bem definida essas 4 estações, né? O que acontece por lá? E aí, quando você lê o texto, fica bem claro isso. Que elementos da natureza representam os períodos climáticos no poema? No último verso do primeiro estrofe, Cordelissa diz que o povo viaja à procura das terras do sul. Assinale a alternativa que responda corretamente o motivo de os nordestinos buscarem as terras do sul. Ok? Gente, lembrando que as estrofes são os blocos, né? Que se dividem aqui, ó, conjuntos de versos, tá? Num poema não existem linhas, existem versos. Cada linha do poema é um verso. E quando há esse espaço, né? O espaço maior entre as linhas é a separação das estrofes. Então vejam só, aqui tem uma estrofe de 4 versos. Aí já pula para outra com mais 4 versos. Aqui tem outra estrofe, mas nessa estrofe aqui tem mais versos. Vocês podem reparar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nessa estrofe tem 8 versos. E nessa aqui, 1, 2, 3, 4. Aí volta a ter 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então tem um verso no meio do poema que tem 8. Perdão, tem uma estrofe no meio do poema que tem 8 versos. Entenderam? Só para recordar, né? Então vocês vão observar a primeira estrofe para responder a questão de número 5. Na questão de número 6, sabendo-se que o cordel é um texto para ser cantado ou declarado, com que objetivo o cordelista, a pessoa que declara ou canta o cordel, né, emprega recursos sonoros em seu texto? Com que objetivo? Apenas para enfatizar a rima, apenas para dar ritmo, para facilitar a leitura em voz baixa ou para atribuir beleza aos versos, ritmos e facilitar a memorização? Qual dessas respostas lhe parece mais coerente, mais adequada? Ok? Então, por hora, é isso.